Graça e verdade, duas palavras que transcendem o tempo e os limites culturais, encapsulando a essência do ministério de Jesus Cristo. No caos do mundo moderno, onde divisões ideológicas, julgamentos precipitados e a falta de compaixão dominam nossas relações, o exemplo de Cristo surge como um farol. Como podemos equilibrar misericórdia e justiça? Como é possível ser compassivo sem abrir mão da integridade? Hoje, no De Fé em Fé, vamos embarcar em uma jornada profunda para desvendar o segredo que Jesus revelou: a perfeita união entre graça e verdade. Prepare-se para uma transformação que vai muito além do entendimento humano. No Evangelho de João, encontramos uma declaração que encapsula a missão de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1 e versículo 14. Essa passagem não é apenas um relato sobre Jesus, mas uma introdução ao coração da sua missão na terra. João não disse que Jesus trouxe graça e verdade. Ele afirmou que ele era cheio dessas qualidades. Isso indica uma plenitude perfeita, algo que só o Filho de Deus poderia encarnar. A palavra graça, no original grego, carrega a ideia de favor imerecido. É o amor de Deus demonstrado de maneira prática e generosa, independente do mérito humano. Por outro lado, verdade se refere à realidade absoluta, ao que é imutável e alinhado ao caráter de Deus. Essas duas qualidades, quando vistas separadamente, podem parecer incompatíveis. Mas em Jesus, elas coexistem em perfeita harmonia. Ele é tanto a expressão do amor incondicional de Deus, quanto o padrão inabalável de santidade. Jesus, o Verbo eterno, não apenas revelou Deus, mas se tornou acessível a nós. Ele não permaneceu distante, olhando para a humanidade de longe. Ele entrou em nosso mundo, tomou sobre si nossa declaração e declarada. Com cada palavra e ação, como graça e verdade, são indispensáveis uma à outra. Sua vinda não foi apenas uma visita divina, foi uma revolução que redefiniu o relacionamento entre Deus e os homens. A graça de Jesus não era passiva, ela era poderosa e transformadora. Em cada interação, ele declarou o que significa oferecer favor imerecido. Um dos exemplos mais emblemáticos é o relato da mulher adúltera no João capítulo 8. Acusada e humilhada publicamente, ela estava à beira da execução. Os líderes religiosos exigiam justiça segundo a lei, mas Jesus respondeu com uma graça desarmadora: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aos poucos, as pedras caíram, e os acusadores foram. Com essas palavras, Jesus declarou que a graça não ignora o pecado, mas oferece uma oportunidade de redenção. Ele não apenas poupou a vida daquela mulher, ele lhe deu uma nova chance de viver de maneira diferente. Vá e não peques mais. A graça não é a ausência de justiça, mas sua expressão mais elevada. Outro exemplo comovente da graça de Jesus está em suas palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 e versículo 34. Mesmo em meio à dor indescritível, ele intercedeu por aqueles que o crucificaram. Aqui vemos a essência da graça, um amor que não depende da reciprocidade, mas que se faz completamente. A graça de Jesus transcende nossa lógica e nos convida a um padrão de vida que só é possível através dele. Se a graça de Jesus era poderosa, sua verdade era igualmente impactante. Ele não apenas falou sobre a verdade, ele declarou ser a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 e versículo 6. Essa afirmação revela que a verdade não é apenas um conjunto de princípios, mas uma pessoa: Jesus Cristo. No encontro com Nicodemos, Jesus apresentou a verdade com clareza: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um líder religioso, ficou perplexo. Ele esperava uma explicação simples, mas Jesus ofereceu a verdade profunda de que o novo nascimento, uma transformação espiritual completa, é essencial para a salvação. Essa conversa revela que a verdade de Jesus não é condescendente, mas sempre redentora. Em Mateus capítulo 23, Jesus confronta os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados.
Eles eram líderes religiosos que aparentavam santidade, mas estavam espiritualmente mortos por dentro. Jesus não teve medo de expor sua hipocrisia, porque sabia que a verdade é libertadora, mesmo quando é difícil de ouvir. Ele não condenou sem propósito. Ele denunciou o pecado para chamar ao arrependimento. O que torna o ministério de Jesus tão extraordinário é a forma como ele equilibrou graça e verdade. Ele não sacrificou uma em favor da outra. Em vez disso, ele as usou juntas para transformar vidas. No encontro com a mulher samaritana, Jesus demonstrou esse equilíbrio. Ele reconheceu a necessidade dela de redenção, confrontando sua vida de pecado, mas fez isso com compaixão, oferecendo-lhe a água viva que a satisfaz para sempre. Quando Jesus encontrou corações endurecidos, como os fariseus, ele usou a verdade para quebrar as barreiras. Quando encontrou corações arrependidos, como Zaqueu, ele usou a graça para restaurar. Esse equilíbrio não apenas trouxe salvação, mas também revelou o caráter de Deus, santo, mas misericordioso. Graça sem verdade se torna permissividade, enquanto verdade sem graça se torna legalismo. Ambas são incompletas e perigosas. Jesus mostrou que a verdadeira transformação só acontece quando graça e verdade caminham juntas. É assim que vidas são restauradas e corações são renovados. Como cristãos, somos chamados a viver em graça e verdade. Mas como isso se manifesta no dia a dia? Que nossos relacionamentos pessoais significa perdoar quem nos ofendeu, mas também ter coragem de confrontar quando necessário. No ambiente de trabalho, significa manter a ética, mesmo quando é mais fácil comprometer-se, enquanto somos gentis com os erros dos outros. Em um mundo polarizado, viver como Jesus viveu significa ser um mediador. Significa estender a mão ao necessitado, mas também falar contra a injustiça. É mostrar compaixão sem abrir mão de nossos princípios. Imagine alguém que cometeu um erro grave em sua comunidade. Graça significa oferecer perdão e apoio para que essa pessoa possa recomeçar. Verdade significa ajudá-la a entender as consequências de suas ações e incentivá-la a crescer. O equilíbrio entre essas duas abordagens não apenas restaura, mas transforma. Jesus nos chamou a ser como Ele, cheios de graça e de verdade. Isso não é apenas um ideal, é uma realidade possível através do Espírito Santo que habita em nós. A pergunta que permanece é: você tem vivido dessa maneira? Ao seguir o exemplo de Cristo, não apenas transformamos nossas vidas, mas também impactamos o mundo ao nosso redor. A graça perdoa, a verdade liberta. Juntas elas revelam o coração de Deus. Que cada um de nós aceite esse chamado e viva a perfeita união de misericórdia e justiça, refletindo ao mundo o amor inigualável de Cristo. Se você foi inspirado por essa mensagem, não guarde isso para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre a união perfeita entre graça e verdade. E se você quer continuar explorando temas que transformam e aprofundam sua fé, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós em nossa missão de levar a luz de Cristo ao mundo. Aqui a gente não apenas fala sobre a palavra de Deus, mas mergulha fundo em verdades que têm o poder de mudar vidas. Que tal fazer parte dessa jornada? Nos vemos no próximo vídeo.